Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 21 de abril de 2025, segunda-feira, 13 horas 27 minutos. Ontem foi a Páscoa e hoje Deus incomodou de gravar esse áudio. Eu vou ler com bastante calma, falar com bastante calma, porque a mensagem sempre é profunda, metafórica e proporcional ao discernimento de cada um. Por isso ela é simples. Porque é Deus que entrega na proporção do teu poder de digerir a unção da palavra. Eu vou ler para vocês em Daniel 2, versículo 44, que diz: Mas nos dias destes reis, o Deus da terra levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. O título de Daniel 2 é O Decreto, o Sonho do Rei, é interpretado por Daniel. Neste versículo, Deus está trazendo para o momento atual. Ele sempre traz para o momento atual, para que você não se perca em devaneios. E nessa palavra, Deus confirma de forma simples e panorâmica o momento que a humanidade está vivendo. Prenúncio do arrebatamento. Praticamente a última geração. Porque aqui ele fala: E este reino não passará a outro povo. O que significa reino? O que significa povo? Reino representa unção da Bíblia. A Bíblia representa sol. O sol representa vida, luz. Por isso, o ser humano vive e morre em 24 horas. Ele acorda, está nascendo. Apaga a luz, vai dormir. No dia seguinte, acorda de novo, e a alma viaja enquanto dorme. Por isso você tem 4 tempos. Você tem 4 fases da vida: infância, adolescência, maturidade e velhice. Você é uma mesa de 4 pés. Você tem 4 estágios. Por isso, metade do tempo você convive em sociedade para buscar emprego, renda, cultura, aprendizado de convivência e troca de informações. Metade do dia você se interioriza. Você dorme, toma banho, se alimenta. Por isso tem que ter o equilíbrio entre o interno e o externo. Você precisa se cuidar para cuidar do próximo. Por isso, a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual do proprietário. Ela é muito abrangente. Porque quando nós falamos sobre 4 pés, 4 estágios, nós também estamos falando sobre 4 gerações: filho, neto, avô, bisavô. O terceiro
Ele é em casos específicos. É quase uma sobrevida, que é o bisavô. Por isso é Pai, Filho e Espírito Santo no céu. E a quarta etapa é o teu livre-arbítrio. Ou seja, se a tua vida estiver sadia e no fluxo da vida, ela gera inspirações para até 4 gerações. Então você multiplica a unção da Bíblia através da tua vida e ela vai ser sol para libertar cupins que entram nas famílias, destrói famílias e arrasta os filhos para o inferno. Suicídio, drogas, depressão e etc. Por isso, para você alinhar tua vida com o plano de Deus, você precisa da Bíblia. Mas não ler a Bíblia por obrigação, mas precisa pedir ajuda a Deus para revelar a unção da Bíblia, para você ter prazer em ler a Bíblia. E não religião de teologia para ostentar palavra horizontal. Mas sentir a vida, sentir as pessoas, sentir a si mesmo. Agora eu vou ler para vocês em Daniel, em Neemias 9, 2 e 3. Presta atenção no que fala aqui. Neemias 9 diz assim, o título é Arrependimento e Confissão do Pecado. Neemias 9, 2 diz assim, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Você está entendendo o que é adorar a Deus? É cuidar do teu corpo material, emocional e espiritual. Você está adorando a Deus. E confissão dos pecados, o que é? Reciclar a herança que recebeu. Porque ninguém é perfeito. Teus pais, teus avós não são perfeitos, mas tentaram acertar, da mesma forma que você tenta acertar. Então precisa entregar a Deus para Ele reciclar e fazer confissão dos pecados dos pais e fazer confissão dos próprios pecados. Então você vai aprendendo a respirar inspirações do céu, que é o amor de Deus sobre a criação dele, que somos nós. Somos filhos de Deus. Porque foi Ele que nos criou, e não nós que criamos Ele, ou pedimos para nascer. Eu vou simplificar agora, para gerar mais facilidades no discernimento desta revelação, que fala sobre arrebatamento e prenúncio do arrebatamento, que é Daniel 3:44, explicar o que aconteceu comigo esta semana. Na gravação anterior eu mencionei sobre dores nas costas. No primeiro estágio, Deus revelou o rim e falou que diz que era porque eu não estava orando com calma. E ele diz que rim é Ele. Então, quando você entrega a tua oração a Deus com calma, Deus filtra a água e separa o que é urina e o que é vitamina. Então, o rim é Deus. Você entrega a tua ansiedade a Deus e Ele filtra e devolve na paz do Senhor Jesus. Então, o primeiro estágio da dor nas costas, Ele falou que era rim. E aí melhorou.
só que não completamente. Aí continuou doendo, comecei a perceber também que meu estômago estava começando a ficar meio inchado. Eu fiquei preocupado e fui falar com Deus. E ele falou: é intestino preso, porque você está retendo revelações que eu te entrego para você entregar para o povo. E aí mostrou que meu neto tinha que colocar no YouTube. E eu acabei de falar com ele agora para ele colocar que eu ia gravar outra mensagem. Só que há uns 2 dias atrás, quando eu acordei, Deus mostrou, eu fui falar com meu neto, enquanto eu falava com ele, minha dor nas costas sarou. Só que hoje de manhã acordei com dores de novo. E eu fui falar com meu neto, porque ele ainda não tinha colocado, eu sei que ele vai colocar na hora certa, porque a minha dor também agora parou. Porque é como se eu estivesse retendo o recado que Deus deu, que alguém tem que chegar para alguém. Deus confirmou de uma forma impressionante. Há 2 dias atrás, mais ou menos, era umas 7 horas, ia fechar a lojinha e Deus falou: espera mais um pouco. Eu falei: mas está escuro lá fora. Veio uma senhora jovem, bem vestida, discreta, e queria comprar uma camiseta para criança. E eu conversando no portão, como estava escuro, eu falei: entra, eu não sei se eu tenho, acho que não vou ter isso que a senhora está procurando, mas vou ver o que dá para fazer aqui, né? Ver se no estoque da minha filha aqui na sala possa ter, né? E aí comecei a conversar com ela, acho que eu falei durante 5 ou 10 minutos, não me lembro, nem sei direito o que eu falei. Ela não falava nada, de repente começou a cair lágrima nos olhos, no canto dos olhos. Foi aumentando essa lágrima e virou uma cachoeira, no canto dos olhos. Uma pessoa discreta, educada, não falou nada, chorava em pé e caía lágrimas que nem uma cachoeira. Não sei nada da vida dela, não falou nada também. Evitei de entrar em mais detalhes. Resumindo, ela foi embora agradecendo e Deus me deixou fé para confirmar que eu tinha que entregar, pregar direito, para isso você quer orar direito, para poder libertar pessoas que estão com lágrimas reprimidas, intestino emocional preso. Pois Deus me cobrou que eu tinha que entregar o que Deus revela, porque é para chegar para alguém. E confirmou as lágrimas dessa senhora. Só que, paralelo a isso, Deus permitiu essa situação para que eu começasse a fazer ginástica todo dia de manhã durante 15 minutos. Ele foi me ensinando a fazer. Primeiro fico em pé, faço alongamentos e exercício da respiração e faço flexões até tocar a ponta do dedo no chão. Depois deito e faço flexões deitado. Só que nessas flexões, olha só o que Deus mostrou. Primeiro você enche os pulmões, segura a respiração e faz a flexão com a mão na cabeça, né? Flexão normal, mas com o ar preso, como se estivesse nadando, tá? Então você inspira, prende o ar, faz as flexões que você conseguir, deita de novo e expira.
Esse exercício durante 15 minutos, mais ou menos, parece que não é nada. Mas quando eu terminava o exercício, tem um relógio na cabeceira da minha cama, aí deitado, respirando, vinha na mente a mensagem que faltava para o dia. Ou seja, Deus mostrou que quando você prende a respiração e faz flexões, você está bombando oxigênio para o dedão do pé e para os neurônios do cérebro. Ou seja, você está levando vitamina para o teu organismo físico para poder levar para o corpo de Cristo espiritual, que é a alma das pessoas, que Deus traz até nós. Ou seja, você revitaliza a unção da Bíblia, gerando libertação e gratidão. Por isso aqui Deus fala sobre 4 tempos. Um quarto, confissão de pecados. Um quarto, adorando a Deus. Porque metade do tempo você vai crescer da adolescência para a maturidade. Então Deus está dando informações para você cuidar de um bebê, para você se cuidar como um bebê idoso que vai ter problema de saúde, a idade, você vai ficar doente, vai morrer, todo mundo fica. Mas exercitar a longevidade para poder ser mais útil, vivendo na paz do Senhor Jesus. Inspirando ar do céu e expirando palavras ungidas. Palavra de Deus. Revelações de Deus. Então você passa a ser o pulmão da terra. Você passa a ser o sol que aquece a noite de quem está com frio, porque está achando que Deus não quer falar com ele. Então você fala com a pessoa através do teu testemunho de respeitar o livre-arbítrio e deixar Deus falar no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Para cada um ter um jeito de Deus falar. Deus falou com essa senhora com palavras e unção. Então ela sentiu a presença de Deus, abriu o coração e Deus passou fé para mim através das lágrimas dela. Por isso ele permitiu a situação para mim fazer ginástica física para poder cuidar da alma dos outros. Ou seja, você precisa de dar testemunho daquilo que você prega. Você tem que ser cobaia de você mesmo. Porque se o que você fala é útil, você é testemunha. Se o que você fala está envenenado, você é o testemunho. Então não queira ocultar realidades. Para que a geração seguinte, ou a pessoa que você está entregando, pegue o que é bom, o que está errado, ele melhora. Mas seja melhor que você. Esse é o sentimento de Deus. De deixar gerações e gerações até que ele venha buscar o fruto do Espírito, que é o resultado das doações de heranças sadias. Por isso, como ele mandou gravar e tem mandado meu neto colocar no YouTube, essa palavra vai chegar para muita gente, só Deus sabe, é igual o vento, sopra para onde Deus quer levar. Só que para uns vai entrar na cabeça e não vai descer no coração. Para alguns vai entrar na cabeça e vai descer para o coração.
Porque o coração tem uma chave por dentro. E quando ela entra no coração, ela liberta o intestino preso da crise existencial. Ela dá fé. Mas não uma fé de baixo para cima, é a fé de cima para baixo. Por isso, a cada pessoa em que a gente prega e Deus assina com lágrimas, não lágrimas de emoção, de manipulação, de historinha para fazer a pessoa lembrar do passado, e faz todo um teatro e depois põe a câmera, aí de repente a pessoa começa a chorar porque tocou numa lembrança lá. Isso é um teatro, isso é manipulação de lágrimas, são lágrimas emotivas, é lágrima da carne, não é essa lágrima. A lágrima do céu é diferente. Você faz o possível para poder falar pouco. E no pouco Deus assina e a pessoa sabe que é Deus. Pois para entrar na cabeça da pessoa é fácil, é só usar a audiovisual da mídia. E faz um teatro, faz um filme e você é o último a saber que é o principal autor. Para entrar no coração de uma pessoa, só se Deus abrir. Porque o coração tem uma chave por dentro, e a chave do coração do próximo é o Espírito Santo. Só que para cada pessoa que você pregar no Espírito, essa pessoa nunca mais vai esquecer na vida. Porque é como se você tivesse mantido uma relação sexual no Espírito. Ela nunca mais vai esquecer. Porque a sensação que ela vai ter é a água limpa do céu. Você é totalmente assexuado e com temor do Senhor. É a gravidez de Maria que gerou Jesus. Por isso aqui Deus está falando sobre avivamento, arrebatamento, cuidar do teu corpo físico, cuidar do teu corpo da alma e entregar uma oferta a Deus de adoração a Deus. Renunciando a autógrafos e vanglória, para que no anonimato essa inspiração chegue aonde tem que chegar, que é libertar pessoas de uma herança maldita que entrou na família, e esse demônio às vezes leva até 4 gerações para sair. E se não aparecer alguém que tenha autoridade para expulsar esse demônio, ele vai ficando na família de geração em geração. Por isso, para Deus frear isso, Deus precisou levantar o projeto Filadélfia para barrar esse plano diabólico de Satanás de arrastar essa última geração para uma depressão através da idolatria audiovisual, televisão e celular. Que a inteligência se multiplicando e a fé se esfriando. Tudo permissão de Deus. Porque no começo ele mandou pregar para quantidades. Onde a gente ia, juntava, lotava. Fiz uma feira em Olambra, 22 dias, o balcão do box lotava. Não dava para você pregar para todo mundo. Fiz feiras, principalmente no interior de São Paulo, Paraná, o box lotava. Na Liberdade, o box lotava. Então você tinha que pregar que nem miojo, né? Você pregava para um, já vinha outro, pregava um para mim, tinha que entregar tipo uma amostra grátis da unção. Mandou abrir aqui. Aqui é extremamente discreto, porque é ponto a ponto. Não é mais quantidade, agora é qualidade. Por isso que eu falo, sempre insisto em Canaã. Um povo inteiro saiu do Egito, 40 anos depois só entrou Josué e Calebe. Então não é quantidade que Deus procura. É espermatozoide sadio
para libertar o espermatozoide animal de uma carne ninfomaníaca. Por isso, a libertação da idolatria do orgasmo do sexo precisa de uma experiência do orgasmo do espírito. Essa experiência é Deus que dá. Não é a pessoa que consegue orar ou consegue ter. A pessoa ora, mas o que vai mexer as águas são orações anônimas. Geralmente são pais, avós orando pelo adolescente. Na hora pode não perceber nada, no futuro você vai ver a diferença. Por isso, quando Deus recebe orações anônimas, não é religião, é sentimento de querer o bem. Ele trabalha na vida de uma pessoa de uma forma totalmente panorâmica. Ele vai usar tudo na vida da pessoa, desde quando nasceu, os problemas, os ataques, as picadas de cobra, os ossos quebrados da alma, os traumas, tudo faz parte do plano de Deus, não desperdiça nada. Para que quando ele puxar para cima, você entenda por onde você passou, onde Deus te carregou no colo, para você ir discernindo a engenharia de Deus de criar um adorador. Por isso, quando a pessoa perceber que 4 gerações atrás alguém estava jejuando e orando por ele, porque Deus vai revelar, ele não vai conseguir pagar, porque a pessoa já morreu, mas deixou poupança no céu. Mas ele vai agradecer tentando ajudar a próxima geração. Quando Deus puxar mais para cima, ele vai ver que 2000 anos atrás, 12 apóstolos, de geração em geração chegou até nós. E aí ele vai ter uma visão bem mais panorâmica do que apenas do quintal de casa. Ele vai enxergar a terra toda. Porque Deus vai revelar. Por isso, na gravação anterior, eu disse para vocês: evangélicos que já atravessaram o Big Brother da Terra e já tiveram uma experiência pentecostal com Deus, Deus quer avivar a tua fé para multiplicar o teu coração samaritano, para você orar agora por aqueles que estão tentando olhar para o céu. Os que estão chegando, mas ainda estão abaixo do Big Brother. Eles estão ainda na alma, não entraram no Canaã. Como é que você vai ajudar essas pessoas? Não é voltando para o deserto e buscando eles. É ficando em Canaã e prosperando. Para que as pessoas vejam que a pregação de palavras é real com pregação de fatos. Então, através da tua vida, em testemunho de Deus, não de ostentação, gere fé para quem ainda está no deserto adorando o bezerro de ouro. Ou seja, você puxa a pessoa para cima e não a pessoa te puxa para baixo. Então você é um motorista de caminhão que liberta prostitutas de posto de gasolina, que se vende barato para comprar leite, porque tem um monte de filho que não sabe quem é o pai, porque foi usado e jogado por fora. Então você não se aproveita da carne. Você pede ajuda a Deus para ajudar essa jovem a se tornar Maria, que adorava Jesus aos pés da cruz, porque no jantar em Betânia, lavou os pés com o que ela tinha de mais precioso, um unguento, e limpou com o cabelo dela. Véu. Metáforas da vida. Agradecer a Deus pela presença da unção da Bíblia, usando pessoas
que querem ser melhor do que já recebeu, multiplicar a gratidão. Por isso que eu estou falando agora sobre uma visão panorâmica, como eu gravei no áudio anterior. Qual é o foco agora da tua oração que já conhece a Deus? É a China. Porque a China hoje representa um novo rico, quer dizer, uma família que estava passando fome e para sobreviver tentou conviver com o sistema capitalista, mas não tinha formação de base sobre a fé judaica. É igual um adolescente que vem de escola pública e vai entrar numa faculdade de medicina e aí não tem dinheiro para fazer cursinho e aí só acaba fazendo diplomas paralelos, porque falta informações, falta conteúdo de base. Por isso, para um povo chinês ser evangelizado, Deus está levantando a Coreia do Sul. Eu vou explicar com calma agora. A Coreia do Sul tem uma formação evangélica mais madura. A prova é quando teve a Copa do Mundo no Brasil. A seleção da Coreia do Sul fez questão de ficar hospedada em Foz do Iguaçu, porque ela estava vendo que aquela pregação que foi feita em Foz do Iguaçu durante 2 anos, mais ou menos, vinha do céu. E a delegação da Coreia do Sul fez questão de ir para Foz do Iguaçu, na Copa do Mundo do Brasil. E hoje a Coreia do Sul, eles estão ensinando aos jovens na faculdade a ter senso crítico. Então eles já estão usando inteligência artificial, mas estão ensinando o senso crítico, para que a pessoa não seja um robô androide com olho de vidro, acreditando em tudo que a mídia oferece. Ele tem a sabedoria, ou seja, ele sente as pessoas para poder pensar emoções. Por isso a Coreia do Sul representa exatamente o Sol que vai libertar a Coreia do Norte da lua do comunismo, que é uma paternidade insegura que algema o povo e faz ele ficar vivendo uma terra plana de comer, beber, dormir, como um cachorro, como um animal. E passa só o que interessa, mentiras ou historinhas de conto de fada com adesivos subliminares e mantém o povo ingênuo, engaiolado, como animais para abate. A China representa um país que está tentando aprender a orar. Está vendo o povo inchado porque só sabia fazer sexo. E para controlar isso, a fome que estava vindo, começou a proibir as famílias de ter mais que 2 filhos. Quer dizer, incentivou o aborto. Porque não sabia ensinar essa família a ter experiências com Deus, para que ele deixasse de ser um animal, coelho. Não por má fé, é que não aprendeu. Aos poucos, para sobreviver, aprendeu a montar a grande empresa para competir com o mundo ocidental. E fez a empresa comunista para competir com o sistema capitalista. Por isso que na gravação anterior eu falei sobre o dumping. Só que Deus livrou a bala no ouvido do Trump, deu fé para o povo americano, deu autoridade para o Trump, exatamente para
para abrir os olhos do mundo sobre a realidade da fé judaica. Poder de Deus, não poder da inteligência artificial. Por isso, agora, o povo judeu, principalmente do espírito, não de sangue, não só apenas de sangue, mas judeu na fé, são aqueles que têm experiências pentecostais com o Espírito Santo e receberam dons. Vocês precisam agora focar a oração para a China. Porque Satanás vai armar um laço lá na China, que é suicídio em massa de jovens, por depressão de crise existencial. Porque são jovens que cresceram num ambiente de novo rico e não vai aguentar a pressão de começar a zero de novo, para poder conviver em sociedade, sem ser apadrinhado pelos pais. Por isso, para tirar uma manha que vai vir sobre esses jovens e vão querer resolver o problema com suicídio, porque não tem temor do Senhor, porque não conhece a Deus. Deus precisa agora das orações samaritanas do mundo inteiro, para que Deus levante um Josué da vida, cheio do Espírito Santo, um Daniel da vida, para que possa mostrar o céu aberto com o poder de Deus para batizar no Espírito Santo, porque as pessoas precisam ver para crer, dando testemunho de prosperidade material e espiritual, mas começando do zero e não com patrocínio de caixa 2 para fabricar filmes de heróis de plástico com olho de vidro. Pois agora é hora daqueles que verdadeiramente querem a Deus pregar com obras, começando na própria vida. Então comece se exercitando fisicamente, não para ostentar um garanhão na cama, mas exatamente para libertar aqueles que estão presos na carência ninfomaníaca. Mas não querer ter abstinência de sexo para ser herói, mas se Deus mandar fazer. Porque se você é casado, não queira torturar a tua esposa se ela ainda não conhece a Deus, a não ser que Deus mande. No meu caso, Deus mandou renunciar ao sexo enquanto tinha libido. Porque depois que você fica idoso, você vai renunciar ao resto. Ele falou, não, renuncia ao sexo agora e vai no microfone da igreja. E fala. Para não voltar mais atrás. Eu falei, minha esposa? Ele falou, não, deixa que eu cuido dela. Na hora certa eu vou dar o orgasmo espiritual para ela. Para ser batizado no Espírito Santo. Mas ele falou. Mas ele falou, obedece que depois eu faço. Não é eu fazer para você obedecer. É igual quando ele falou assim, renuncia o teu dinheiro que eu vou mandar o meu. Da mesma forma quando ele falou assim, larga tudo e me segue. Só que ele não falou para onde. Ele falou, renuncia primeiro e depois eu falo para onde você vai. Porque ele falou que a partir daí eu ia viver de dinheiro do céu. Orações samaritanas. Por isso, tudo que Deus quer fazer agora, nesse momento, é aumentar a fé com fatos de todos aqueles que creram no projeto, enquanto o projeto era apenas um bebê com defeito à beira do caminho, como em Foz do Iguaçu. Camisetas com defeito. E quem foi lá? Coreia do Sul. Quem vai Deus levantar agora? Essa geração da Coreia do Sul. O que eles estão aprendendo lá? Pensamento crítico. Enquanto o mundo inteiro está ensinando ainda o quê?
o ABC da letra horizontal. Porque viraram atletas da cama e não investiram nada nos músculos da alma. Então, quando você estiver consciente de que você precisa de Deus, para aprender a usar o celular que Deus te deu, que é o teu coração, aí você vai ver que Deus vai falar com você em duas etapas claras. Na primeira, com fatos, milagres, coincidências, como a bola do Trump. Porque você precisa ver para crer. Então, ele vai mostrar fatos reais para você crer em fatos abstratos. Depois disso, que ele vai fazer? Você vai começar a sentir no teu coração uma inspiração maior que a tua expiração, que é a tua emoção. A emoção vem do cérebro, a inspiração vem de Deus. Você vai ver a diferença entre o oxigênio do céu e o ar que sai dos teus pulmões, que é a emoção. Então, quando você aprender a sentir a presença de Deus, aí ele vai formar pensamentos no teu cérebro. E aí você vai perguntar para Deus se o que você está pensando é de Deus ou é Ele falando. E aí ele vai te responder com fatos, para você crer que é Deus falando. Quer que eu provo para você? Você está ouvindo este áudio porque Deus mandou gravar para dar fé para você no que eu estou falando, porque é só você esperar, ele vai confirmar o que eu estou falando, não para você nos idolatrar, mas para você confiar em você. Porque você orou, Deus ouviu e está falando com você agora, nesse momento, através da Bíblia. E aí ele vai traduzir para você, vai te puxar para cima e você vai enxergar 4 gerações no futuro. Provavelmente elas são já no céu. Você vai ter uma visão panorâmica da matéria alma, que não é matéria física. Por isso não cabe numa caixinha de 2 mais 2 que não vai dar 4. Porque emoções são água que você não consegue segurar na mão. É igual a lágrima daquela cliente que veio aqui. Ela tentou segurar, não conseguiu. Extremamente discreta e tentando não falar nada. Tanto é que não falou nada, só chorava. Só que não conseguiu segurar a lágrima. Agora, pergunta para a China se ela consegue fazer um robô Android com olho de vidro que pode até chorar. Como as imagens de aparecidas que fazem chorar e depois cria romaria. Mas não liberta da emoção cheio de superstição. Por isso, quando você tem um celular, que é o teu coração, mas você quer colocar linha nesse celular feito na Terra, você vai ficar com medo da sombra. Você vai acreditar em superstições, porque você vai temer demônio. Você não conhece Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você tem medo de Satanás, porque você não conhece Deus. Então, do que fugir do demônio, peça ajuda a Deus para te ajudar a conhecer Ele. Agora, não brinca com o demônio se você ainda não conhece a Deus. É a mesma coisa você pedir dinheiro emprestado para a máfia e ficar devendo. Está pedindo para morrer. Ou matar a tua família ou ser escravo deles. Por isso não brinca com cobra venenosa. Por isso Deus permitiu o veneno na cobra, igual a serpente do Jardim do Éden. Então não brinca com a carne, ela é fraca. Mas busca força no espírito. Mas primeiro peça para ouvir a voz de Deus, para ter certeza do que é para você fazer. Porque às vezes Deus manda você fazer, mas não fala o tempo. Então espera Deus dar o aval do tempo certo para você fazer as coisas. Não tenha pressa.
Mas confie que Deus nunca te deixa só. É você que não está ouvindo a Deus, que está com o celular ocupado e Deus quer falar e você não consegue. Só fala, você não ouve. Por isso Deus fez você parar para ouvir o que nós estamos pregando agora. E agora você vai ver acontecer coisas na tua vida que você vai ver que foi Deus que falou com você. Só que da mesma forma Deus vai fazer eu desaparecer exatamente para você não nos idolatrar. Por isso, a obra é Deus com você que está ouvindo este áudio. Principalmente quando eu não estiver mais aqui. Porque isto vai chegar para gerações seguintes. Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer dar fé para quem está orando por nós. São orações samaritanas. Para que essas orações se multipliquem e orem pela China. Para salvar os jovens que vão se suicidar lá se alguém não orar por eles com unção do céu. Para que eles tenham experiência com Deus e creia que o céu existe e não é apenas historinha de religião. Está dando para entender? Então, para te ajudar em mais alguns pontos, eu vou explicar alguns fatos que parecem meio sem sentido, mas podem ser úteis no futuro. Demônios existem, o mundo espiritual é real. Só que Satanás está acima de qualquer demônio. Aliás, o Espírito Santo está acima de qualquer demônio. Tá? O Espírito Santo, ele é santo, mas não obriga ninguém a ser santo. Ele quer apenas que você tente ser, sabendo que você não é. Então não queira ser perfeito, todo mundo é imperfeito. Senão você teria nascido no céu, não na terra. Apenas aprenda a melhorar cada dia, descobrindo onde é que estão os cupins e como matar cupim. Ou não trazer casca para dentro de casa, cheio de cupim por dentro, aparências. Por isso, quando você tiver sonhos em que no teu sonho apareça a pessoa que já morreu, cuidado. Esse sonho pode não ser de Deus, tem cupim envolvido, tem espírito maligno envolvido. Por isso não confie em qualquer sonho. Sonho que tiver pessoa que morreu, toma cuidado, pede ajuda a Deus para ter discernimento. Porque é um sonho meio estranho, tá? Então um sinal que Deus deu é sonhos de pessoas mortas, que já morreram, cuidado. Porque Deus não quer que você idolatre pessoas mortas, mas respeite quem já morreu. Por isso você tem que andar para frente, não para trás. Para você ser você e não acrescentar o que você já tem. Não jogar fora. Por isso honra pai e mãe, mas seja você. Porque cada dia é diferente do outro, vai se atualizando a cada dia e renovando no espírito. É a água corrente, não é a água parada. Por isso, sonhos que você tiver de pessoas mortas, peça ajuda ao Espírito Santo. Senão você vai gastar todo o dinheiro com psicólogo e não vai resolver. Outra coisa, cachorro não tem alma, animais não têm alma. Não queira ungir cachorro. Não queira ungir animais. Você vai perder tempo na tua vida. Você vai idolatrar pessoas que não falam. E aí você vai ficar vivendo em depressão, crise existencial. É igual a pessoa que não quer conhecer pessoas e vai pescar para fugir de pessoas. Fica um antissocial autista. Para ele tudo bem, mas para os filhos e netos vão sofrer quando tiver que entrar na sociedade. Por isso é bom ir pescar como terapia ocupacional para não fazer disso uma fuga. Por isso é bom ir para a igreja para conhecer a Bíblia e conhecer pessoas, mas não quer igreja perfeita, porque é um exercício de socialização da alma. Para você aprender a orar e receber dons e conhecer o Pentecostes. É bom ir para a academia, fazer ginástica para
harmonizar teu corpo físico, mas não para idolatrar a carne. Senão você vai ficar cheio de cupim no cérebro só pensando em sexo. Faz ginástica só para ter desempenho na cama. Você vai ficar animal, vai virar um cachorro que não vai poder ver cadela no cio. Por isso, entenda que você é matéria, você tem alma, e a tua alma fala com o Espírito Santo. Agora, se você deixar brecha, quem vai entrar na tua alma é o Espírito que não é santo, porque Deus deu livre-arbítrio para você escolher. Agora, se tiver pessoas que não têm noção nenhuma das coisas, antes que ela blasfeme contra o Espírito Santo, zombando do que você fala, fica quieto e ora pela pessoa. Jejua e ora, porque a pessoa não sabe o que faz, está possessa. Por isso, cuidado. Satanás tem uma legião andando na terra. Ele procura brechas para entrar na mente da pessoa e usar a pessoa. Você tem que ter discernimento de espírito que está na pessoa, mas não idolatra a pessoa, porque na mesma velocidade que esse espírito entra na pessoa e sai, se você expulsar, ele pode voltar se a pessoa não aprender a se proteger. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes e depois se arrependeu e virou pastor de ovelhas. Então não confie em ninguém, nem em você mesmo. Mas dependa de orações samaritanas e agradeça a Deus pela pessoa e não a pessoa pelo Deus que ela serve. Então não idolatre pessoas, mas a Deus. E agradeça as pessoas, agradecendo a Deus, não para a pessoa. Porque senão a pessoa vai ficar manhosa, em vez de você agradecer, você derruba a pessoa. Começa a se achar. Por isso, quanto mais você estiver no espírito, mais fácil você vai poder fazer a obra de libertação na terra. Porque você vai ficar totalmente invisível, mas a tua presença vai falar por gerações. Lembra de Jesus? Ontem foi Páscoa. Nós estamos pregando a Bíblia. 12 apóstolos, 2000 anos atrás. Está chegando agora a terceira etapa do projeto. Avivamento Mundial e 12 músicas. Que músicas são essas? Eu não sei, mas eu creio que é a música que não precisa de som. Porque ela está no ar, é o oxigênio do céu. São as informações que Deus deixa no ar para ser captadas por corações que tenha um celular online com o Espírito Santo. Multiplica pães e peixes, material e espiritual, pegando do passado, reciclando e entregando para o futuro. Deu para entender o que está acontecendo agora? Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou gravando num celular, mas esse celular não é da Terra. Você está achando que eu estou me achando? Então espera em Deus e pergunta se eu estou falando demais ou não. Espera Ele falar. E esqueça da gente, agradeça a Deus e agradeça as orações que você recebeu. Não foi de nós, foi de alguém. Por isso Deus usa a gente, porque alguém orou antes para usar alguém. Por isso tudo está certo, principalmente a China e os jovens da China, precisando de orações para serem batizados no Espírito Santo. E quem vai evangelizar a China provavelmente são jovens da Coreia do Sul. Deu para entender? Quanto mais fé, menos coisas você precisa. E quanto menos coisas você precisa, mais próspero você vai ser. Porque você vai comer um prato de comida e vai gerar 2. Tá dando para acompanhar? Então otimize as 2 horas do dia. Divide em 4. 1/4
você fica orando a Deus, mesmo trabalhando. Um quarto você fica em adoração a Deus, agradecendo. E 2 quartos você fica dormindo e se alimentando, e se limpando e se cuidando. Uma vida de 4 pés. Pais, filhos, netos e o Espírito Santo. E o Espírito, né? Por isso é Pai, Filho no céu e Espírito Santo na terra. É um triângulo de ponta cabeça. Só que tem um livre-arbítrio, que é a gravidez que você vai deixar. Por isso, você tem a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. Por isso, converse com os idosos, não com palavras, com sentimentos, para que eles não tenham problemas de Alzheimer. Deu para entender? Fique em paz, em nome de Jesus.